Há algo que não te disseram o suficiente. Mudar a sua vida não começa do lado de fora, começa por dentro. E não estou falando de frases bonitas, meditações com música relaxante ou afirmações vazias em frente ao espelho. Estou falando de uma guerra interna. Uma luta diária, crua, contra seus próprios impulsos, suas desculpas, sua inércia, sua vontade de deixar tudo para depois. E essa guerra, goste ou não, você está perdendo se não fizer nada. O mais perigoso não é ter maus hábitos, nem estar cansado, nem às vezes sentir que não pode. O verdadeiramente perigoso é que você já se acostumou a viver assim, no modo automático, validando-se por likes, adiando seus objetivos, deixando que as emoções comandem. Isso não é viver, isso é sobreviver com a cabeça baixa, enquanto o tempo escorre entre os dedos. Este vídeo não é uma lista de passos para se sentir melhor, é um abalo, um chamado para que você acorde, para que entenda de uma vez por todas que ninguém vai vir te resgatar. Que ou você toma o controle da sua mente, suas emoções e suas decisões, ou o mundo o fará por você. E o mundo não é gentil com aqueles que não sabem quem são. Vamos falar de autocontrole real, de consciência desperta e de ação com intenção. Vamos quebrar o piloto automático que te arrasta todos os dias e atear fogo nas desculpas que te mantêm fraco. Esta é uma jornada de transformação de dentro para fora, porque é aí que tudo começa. E se você não gosta do que vê na sua vida, então é hora de ir direto à raiz. Prepare-se, porque isso não vai ser confortável, mas sim vai ser necessário. 1. Quebre a trégua com o seu conforto. Há uma criatura dentro de você que só desperta quando o chão treme. Não é ativada por elogios, nem por conforto, nem por recompensas fáceis. Essa parte de você, selvagem e determinada, só aparece quando você está no limite, quando algo te obriga a reagir, quando você não pode mais se esconder no conhecido. Mas o problema é que a maioria vive anestesiada, trancada numa zona de conforto disfarçada de tranquilidade. E quanto mais tempo você passa lá, mais o seu fogo adormece. Mais essa versão de você que nasceu para lutar e crescer, adormece. O conforto te acaricia enquanto te enfraquece. Oferece calma em troca de estagnação. Dá rotinas suaves, mas tira o ímpeto. É sutil, quase elegante. Não te ataca, te envolve. E se você não for brutalmente honesto consigo mesmo, acaba justificando tudo o que deixa de fazer. Porque quando você se acostuma com o fácil, até respirar fundo parece esforço. Quebrar a trégua com o seu conforto é uma decisão radical. É olhar-se no espelho e admitir que a sua vida não vai mudar enquanto você continuar negociando com o que te segura. Significa declarar uma guerra silenciosa a tudo o que te adormece. A preguiça, a constante distração, o medo de se incomodar, a obsessão por evitar o fracasso. Porque tudo isso soa lógico, mas é veneno disfarçado de sensatez. Você não está aqui para sobreviver no piloto automático. Você está aqui para avançar, para sentir o peso das suas decisões, para se moldar no processo. E isso não acontece numa cadeira confortável, acontece no esforço desconfortável que você decide abraçar quando ninguém te obriga. Cada vez que você escolhe fazer o difícil, mesmo sem pressão externa, está treinando a sua força interna. Está acendendo essa parte de você que resiste a morrer adormecida. Muitos não mudam porque esperam que a dor os obrigue a fazê-lo. Mas o verdadeiro crescimento começa quando você escolhe caminhar em direção à dor por decisão própria. Não porque você gosta de sofrer, mas porque sabe que o fácil já não te serve, já não te representa, já não te sustenta. E então você para de buscar consolo e começa a buscar fogo. Você se levanta antes de estar pronto. Age antes de ter motivação. Cumpre o que prometeu mesmo sem testemunhas. E em cada ato desconfortável, você vai lembrando do que é feito. Este caminho não vem com garantias, mas vem com poder.
o poder de se respeitar, o poder de não precisar de aprovação, o poder de escolher o certo acima do fácil. E isso vale mais do que qualquer conforto temporário, porque no final do dia, o único conforto que importa é o que nasce do orgulho de ter feito o que você disse que faria. Cada vez que você adia, cada vez que escolhe descansar antes de agir, cada vez que justifica a sua preguiça com lógica bonita, está renovando o contrato com a sua mediocridade. Está aceitando ficar numa vida que sabe que não te representa. Mas cada vez que você se levanta mesmo sem vontade, cada vez que diz, hoje não desisto, cada vez que dá esse passo desconfortável, está quebrando essa trégua e assinando um novo acordo consigo mesmo. Onde você manda, não o seu conforto. A transformação começa aí, nessa primeira batalha que ninguém vê, que ocorre entre a sua vontade e as suas desculpas. E se você aprender a ganhar essa luta, dia após dia, tudo mais se ajeita depois. Porque quando você para de fazer as pazes com o que te enfraquece, você se torna imparável. 2. Faça hoje o que o seu eu ideal nunca adiaria. A sua vida é como uma escultura enterrada sob camadas de pedra. Cada ação que você toma é uma batida de cinzel. Você pode passar os dias olhando para essa rocha, esperando que a figura se revele sozinha. Ou pode pegar a ferramenta e começar a dar forma, com força, com paciência, com intenção. Mas há algo que você deve entender. Essa versão sua que admira, esse eu ideal que sonha em se tornar, não aparece por mágica. Aparece quando você faz o que essa versão sua faria, mesmo quando não tem vontade. O seu eu ideal não é feito de sonhos bonitos nem de promessas de ano novo. É construído com disciplina diária, com decisões difíceis tomadas em silêncio, com ações desconfortáveis repetidas uma e outra vez até que se tornem parte de você. E você não adia o importante. Não negocia com a preguiça, não vive dizendo amanhã. Vive no presente porque entende que cada vez que adia, está traindo quem poderia se tornar. Faça hoje o que essa versão sua faria sem hesitar. Não porque seja fácil, mas porque sabe que é o certo. Porque enquanto você pensa, alguém lá fora está fazendo. E cada minuto que perde, cedendo ao impulso de deixar para depois, está se afastando dessa vida que diz querer. O seu futuro não está escrito, mas cada adiamento o mancha. Cada desculpa o enfraquece. Cada dia que se esconde no conforto é um dia que tira força da sua visão. A diferença entre quem consegue algo e quem fica no caminho não está na inteligência nem no talento. Está na capacidade de fazer o desconfortável quando ninguém está pressionando. Na capacidade de se olhar com brutal honestidade e reconhecer que seus hábitos diários são mais poderosos que suas intenções. Porque sim, sonhar é fácil. Falar de metas é emocionante. Mas se levantar hoje, agora, e fazer o que disse que faria, isso é o que realmente muda você. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. E para isso, precisa parar de esperar o momento ideal. Porque nunca chega. Sempre haverá algo que o distraia, algo que o canse, algo que o tire do foco. Sua tarefa é se manter firme apesar disso. Seu eu ideal não nasceu em um ambiente perfeito. Nasceu no meio do caos, da dúvida, do cansaço. Porque é aí que se prova o caráter. Não quando tudo é fácil, mas quando o difícil se impõe e você decide continuar. A chave está em decidir a partir do autorrespeito, não do impulso. Pergunte-se antes de cada decisão: isso seria feito pela minha versão mais forte ou estou fazendo para continuar confortável? E se a resposta te incomoda, é a correta. Porque aí está o caminho. Não no que te relaxa, mas no que te exige. Não no que te entretém, mas no que te transforma. Faça hoje.
Não porque tenha vontade, mas porque deve a si mesmo. Porque cada vez que cumpre uma promessa consigo mesmo, está ganhando confiança. Não a confiança inflada da arrogância, mas a confiança real, que se constrói quando sabe que pode contar consigo mesmo. Essa é a base de tudo, da sua disciplina, do seu sucesso, da sua paz. Faça hoje o que o seu eu ideal nunca adiaria, e um dia acordará sendo essa pessoa, não porque sonhou, mas porque construiu. 3. Ataque primeiro as suas desculpas. A sua mente é como um campo de batalha ao amanhecer. Assim que você abre os olhos, já há movimento na sombra. As desculpas não esperam que você se levante. São como soldados bem treinados que atacam primeiro. Eles lançam frases suaves, mas venenosas. Hoje não é o dia, melhor mais tarde. Você precisa descansar. Ainda tem tempo. E se você não reage rápido, eles te pegam de surpresa e ganham a luta sem que você dispare um único pensamento consciente. Por isso, se você quer assumir o controle de sua vida, você tem que aprender a atacar primeiro. Atacar primeiro não significa ser agressivo com o mundo. Significa ser impiedosamente claro consigo mesmo. É levantar e agir antes que sua mente comece a sabotar você. É mover-se antes que os pensamentos fracos comecem a negociar. Porque se você os deixa falar demais, se você lhes dá espaço, eles se multiplicam, se tornam convincentes, se disfarçam de lógica e te convencem de que adiar, desistir ou ceder é razoável. E uma vez que você cede, um dia se torna um hábito, e esse hábito se torna a sua vida. As desculpas não soam como inimigos, elas não gritam, elas não te empurram, elas sussurram. E é por isso que são tão perigosas. Elas se camuflam em seu cansaço, em sua ansiedade, em seu desejo de evitar o esforço. Elas se vestem de prudência, de autocuidado, de justificativas elaboradas. E se você não está alerta, se você não tem um compromisso claro consigo mesmo, você acaba acreditando que elas estão lá para te ajudar, quando, na verdade, estão sabotando cada parte de seu progresso. Atacar primeiro é tomar ação sem esperar permissão. É não dar espaço para a dúvida desnecessária. É dar um passo à frente quando seria mais confortável ficar parado. É ter uma rotina firme que funcione mesmo quando a sua motivação não aparece. Porque a motivação é volátil, mas a disciplina te sustenta. E a disciplina não se discute, se executa. Esse é o verdadeiro golpe. Agir antes de ter vontade, cumprir antes de se sentir pronto, avançar mesmo com medo. Quando você deixa suas desculpas falarem primeiro, você responde na defensiva. Você está sempre atrás, sempre justificando, sempre negociando. Mas quando você ataca primeiro, quando você decide desde cedo quem manda, você muda a energia do dia. Você muda a sua identidade. Você se torna alguém que lidera o seu processo em vez de apenas sobrevivê-lo. E isso é o que faz a diferença entre quem avança e quem apenas gira em círculos. É fácil culpar o cansaço, o estresse, as circunstâncias, mas a verdade é que na maioria das vezes o obstáculo não está lá fora, está na permissão que você dá à sua mente para ditar o ritmo de sua vida de acordo com o que se sente bem agora. E isso sempre será uma armadilha. O que se sente bem agora quase nunca é o que te faz bem a longo prazo. Por isso é preciso agir antes de sentir. Porque o que transforma não é a intenção, é a execução. Ataque primeiro cada manhã com um pequeno ato de disciplina. Faça a ligação desconfortável. Saia para treinar. Ligue o computador e comece aquele projeto. Feche a rede social e se concentre. Não espere. Não pergunte se você está com vontade. Não negocie com o que você sabe que tem que fazer. Cada vez que você ataca primeiro, você ganha respeito próprio. E o respeito próprio é a base de toda força interna.
Não se trata de ser perfeito, trata-se de estar pronto para a batalha mental que ocorre todos os dias e vencê-la desde o primeiro movimento. Porque se você não comanda a sua mente, suas desculpas o farão por você, e elas não têm piedade. 4. Cerque-se de fogo, não de cobertores mornos. Uma brasa sozinha se apaga. Por mais calor que tenha, se não estiver perto de outras chamas, esfria, escurece, apaga sem fazer barulho. Mas quando essa mesma brasa encontra fogo, revive, brilha mais, torna-se parte de algo mais forte. Assim também funciona a sua energia interna. Por mais motivação que tenha, se você se cercar de pessoas que vivem apagadas, te apagam. Se todo o seu ambiente é feito de desculpas, conformismo e conforto, é questão de tempo para que comece a pensar igual, falar igual, agir igual. Cercar-se de fogo significa procurar pessoas que ardem, gente que não tolera a mediocridade, que se incomoda com a queixa, que te olha nos olhos e te diz o que precisa ouvir, não o que te faz sentir bem. Pessoas que não te deixam tranquilo quando você está desistindo, que te desafiam com seu exemplo, que te impulsionam com sua intensidade. Porque essas pessoas te elevam, te exigem, te obrigam a tirar uma versão mais forte de você. E isso vale mais do que qualquer aprovação vazia. O problema é que muitas vezes preferimos nos cercar de cobertores mornos. Gente que nos consola, que nos diz que está tudo bem não tentar, que nos ajuda a justificar nossa preguiça. Eles não fazem isso por maldade, fazem isso a partir de seu próprio medo. Mas se você aceita viver cercado dessas vozes, vai se apagando aos poucos. Acaba acreditando que se esforçar é exagerado, que se disciplinar é demais, que buscar mais é ambição desnecessária. E quando chega a esse ponto, já está perdido. Cerque-se de fogo, mesmo que no início incomode, porque o desconforto faz parte do crescimento. Estar perto de pessoas que te superam em foco, em disciplina, em mentalidade, te obriga a olhar seus próprios pontos fracos. Faz você ver tudo o que está deixando sobre a mesa. E isso, se tiver a atitude correta, não te frustra, te ativa, te desperta, te lembra do que pode ser se parar de se cercar de desculpas alheias. Você não precisa que todos ao seu redor pensem como você, mas precisa de um núcleo forte. Um círculo que não tolere suas desculpas, que não aplauda seus retrocessos, que te exija avançar mesmo quando não quer. Pessoas que estão construindo algo, que vivem com propósito, que não falam apenas de problemas, mas de soluções. E se não as tem por perto, procure-as, leia-as, siga-as, estude-as, mas não se contente em ficar entre vozes que te diminuem. Há pessoas que te alimentam e pessoas que te consomem, pessoas que te dão impulso e pessoas que te drenam. Aprenda a distingui-las. Aprenda a identificar quando uma conversa te apaga e quando uma te acende. Porque isso não é coincidência. Isso é energia. E a energia que você permite ao seu redor impacta diretamente na mentalidade com que enfrenta o dia. Cercar-se de fogo também significa ser fogo para os outros. Você não pode exigir força se não a cultiva. Não pode pedir foco se distrai com qualquer coisa. A melhor maneira de atrair um ambiente forte é começar a agir como alguém que merece estar cercado de força. Seja o tipo de pessoa que inspira, que exige, que levanta os outros com o exemplo. Porque o fogo não só busca fogo, ele cria. E se hoje você está cercado de mornidão, não se adapte. Não diminua sua intensidade. Não apague sua chama para que os outros não se sintam desconfortáveis. Porque se fizer isso, acaba igual a eles. E você não está aqui para ser mais um cobertor. Você está aqui para arder. 5. Voluntariamente, escolhe o caminho com pedras. Existem dois tipos de trilhas quando se trata de avançar na vida. Uma parece limpa, lisa, decorada com flores e com placas que dizem: por aqui é mais fácil.
O outro está coberto de pedras, desníveis, espinhos e silêncio. Ninguém te obriga a escolher nenhum, mas há algo que a maioria não entende até que seja tarde demais. O caminho suave te torna mais fraco e o caminho difícil te torna mais forte. Se o que você busca é transformação real, então você tem que aprender a escolher, por vontade própria, o caminho com pedras. Porque ninguém cresce evitando a dor. Ninguém se torna resistente desviando do desconfortável. O desconforto te quebra no momento, mas te constrói para o futuro. Cada pedra é uma oportunidade de desenvolver firmeza. Cada tropeço é uma chance de ganhar resistência mental. Mas só se você escolher esse caminho conscientemente, não com resignação. Não porque você não tem outra opção, mas porque sabe que isso é o que te molda. O erro está em esperar que a vida seja justa, suave ou previsível. Isso não existe. O que você pode construir é uma mente capaz de se mover com firmeza, mesmo quando o terreno é instável. E essa mente não nasce na calma, nasce na fricção, no esforço sustentado, na decisão constante de não tomar o atalho fácil quando você sabe que o caminho difícil é o que te faz crescer. Escolher o caminho com pedras significa fazer o desconfortável sem a necessidade de uma crise. Significa se disciplinar sem que ninguém te exija. Significa treinar quando você poderia descansar, falar claramente quando você poderia ficar calado, agir quando você poderia se justificar. É uma forma de respeito profundo por si mesmo, porque você entende que sua força não é medida quando tudo vai bem, mas quando tudo é difícil. Nem todos vão entender essa mentalidade. Vão pensar que você está exagerando, que você deveria relaxar, que você está se exigindo demais. Mas eles não vivem dentro de você. Eles não sabem o que você está tentando construir. E você não está buscando aprovação. Você está buscando evolução. E a evolução sempre exige um preço. Esse preço é o caminho com pedras. Além disso, quando você escolhe esse caminho, muitas vezes você está sozinho. Porque a maioria escolhe o fácil. A maioria espera se sentir motivada. A maioria prefere evitar o esforço. E você, se escolher a trilha difícil, vai caminhar por longos trechos sem companhia. Mas essa solidão não te enfraquece, te fortalece, porque te ensina a caminhar por convicção, não por pressão externa. Esse tipo de mentalidade cria uma vantagem silenciosa. Enquanto outros dependem do ambiente, você depende da sua decisão. Enquanto outros esperam conforto, você busca desafio. Enquanto outros precisam de condições perfeitas, você aprende a agir em meio ao caos. E isso, a longo prazo, te torna indestrutível. Escolha o caminho com pedras, mesmo que doa, mesmo que não brilhe, mesmo que ninguém o aplauda, porque cada passo ali vale por 10 no caminho fácil, porque cada ferida que você cura nesse terreno se torna parte da sua armadura, porque cada momento em que você não desiste te transforma, te molda, te eleva. E não há atalho que te dê isso. A vida não é obrigada a te preparar. É você quem decide fazer isso. E a melhor maneira de estar pronto para qualquer tempestade é ter caminhado, vez após vez, por onde poucos se atrevem, porque o que se constrói ali não se quebra, se afia. 6. Faça o que é certo quando ninguém te aplaude. Uma semente cresce debaixo da terra, longe da vista, sem aplausos, sem reconhecimento. Sua força não está no que mostra, mas no que constrói na escuridão. Enquanto ninguém a vê, ela cria raízes profundas que a permitirão se sustentar quando finalmente emergir à superfície. Assim também se forja o caráter. Não se constrói quando te observam, nem quando te premiam. Constrói-se quando fazes o que é certo mesmo que ninguém esteja olhando. Quando escolhes a verdade sem testemunhas, quando mantens a tua palavra mesmo que ninguém a lembre, quando ages com integridade sem esperar que te celebrem.
Num mundo onde tudo é compartilhado, onde cada conquista parece precisar de validação externa, agir por princípios torna-se raro. Muitos fazem as coisas bem apenas se há uma câmera ligada ou alguém observando. Mas isso não é virtude, é estratégia. A verdadeira força está na consistência que mantens quando ninguém te observa. Nas decisões silenciosas que tomas quando poderias escolher o caminho fácil e ninguém saberia. Essa é a diferença entre ter imagem e ter essência. Faça o que é certo quando não há recompensa. Porque se só és disciplinado quando te elogiam, não é disciplina, é dependência. Se só és honesto quando te vigiam, não é honestidade, é medo. Se só és constante quando alguém te encoraja, não é convicção, é necessidade de aprovação. O que realmente te transforma em alguém forte é manter o teu padrão mesmo no vazio, mesmo quando te sentes ignorado, mesmo quando ninguém nota o esforço. Aí é onde se forja o respeito próprio, não nos gritos dos outros, mas na voz que ouves quando vais dormir. Essa voz sabe se foste fiel ao que disseste, sabe se agiste a partir do teu centro ou se te vendeste por um pouco de conforto. E essa voz não pode ser silenciada com likes, elogios, nem com desculpas. Só se silencia com consistência. A filosofia estoica não fala de agir bem para ser admirado. Fala de agir bem porque é o teu dever. Porque está nas tuas mãos, porque é o certo, e isso não depende de nada externo, depende de ti, da tua decisão diária de viver com firmeza, mesmo que não te reconheçam, mesmo que ninguém veja, mesmo que não haja prêmio, porque o verdadeiro prêmio é o que te tornas ao manter esse nível de integridade. Fazer o que é certo em silêncio dá-te uma vantagem que não se compra nem se finge. Torna-te mais estável, mais centrado, mais forte, porque já não precisas de motivação constante. Já não dependes do reconhecimento alheio. A tua motivação vem de dentro, vem de uma identidade sólida que não muda de acordo com o ambiente. E isso, hoje, é raro. Mas o raro é valioso. Não confunda silêncio com fraqueza. Às vezes, o ato mais forte é aquele que ninguém vê. O passo que deste sem contar, o limite que impuseste sem anunciar, a promessa que cumpriste na sombra. Essa constância silenciosa é a base de uma vida forte, porque quando o mundo cai, as pessoas procuram estabilidade e só pode sustentar os outros quem já aprendeu a se sustentar sem aplausos. Faça o que é certo mesmo que te canses, mesmo que não notem, mesmo que sintas que a ninguém importa. Porque sim, importa. Importa para ti. Importa para a tua história. Importa para a pessoa em que te estás a tornar. E essa pessoa vale mais do que qualquer prêmio momentâneo. Porque não precisa de aplausos. Só precisa de verdade. 7. Faça flexões com a sua mente. A sua mente é como um guerreiro que vive numa fortaleza. Mas se nunca o levar ao campo de batalha, se nunca o enfrentar ao frio, ao caos, à dor, essa fortaleza torna-se numa jaula. Por fora parece resistente, mas por dentro está enferrujada, frágil, incapaz de se sustentar ao primeiro golpe real. A única maneira de a fortalecer é treiná-la, submetê-la à pressão, obrigá-la a resistir quando tudo em você quer desistir. Assim como o corpo precisa de peso para crescer, a sua mente precisa de resistência para se tornar forte. Por isso, todos os dias deve fazer flexões com ela. Não se trata apenas de pensar positivamente ou repetir frases bonitas. Trata-se de colocar a sua mente frente ao desconforto e obrigá-la a se manter firme. Trata-se de tomar o controle quando o medo chega, quando a ansiedade aparece, quando a dúvida começa a gritar. Você não pode esperar se sentir pronto. Não pode esperar que as emoções estejam calmas. Tem que treinar o seu pensamento no meio do caos, porque se só sabe manter a calma quando tudo está em paz, não está treinado, está mimado.
Faça flexões com a sua mente quando o impulso lhe disser para parar e você escolher continuar. Quando o medo lhe disser para se esconder e você escolher avançar. Quando a voz interna lhe disser que não pode e você decidir tentar de qualquer maneira. Cada vez que faz isso, está moldando uma mente capaz de liderar. Uma mente que não quebra, que não se afoga na pressão, que não cede ao que sente. Muitos têm músculos grandes, mas uma mente fraca. Assim que algo sai do plano, desmoronam, reclamam, procuram culpados, escondem-se. Isso não é força, isso é aparência. A verdadeira força se nota quando consegue manter o seu rumo, mesmo quando tudo vai mal. Quando consegue respirar no meio do conflito sem explodir nem fugir. Quando consegue manter a sua palavra, mesmo estando quebrado por dentro. O treinamento mental não é confortável, é brutal, porque o obriga a olhar para a sua própria escuridão, a aceitar que muitas das suas desculpas são mentiras disfarçadas de lógica, que muitas das suas reações não são força, são descontrole. E é aí que começa a mudança. Quando, em vez de justificar os seus impulsos, os enfrenta. Quando escolhe responder com clareza, em vez de reagir com raiva ou medo. Essa é uma verdadeira flexão mental. Não precisa fazer tudo perfeito, precisa fazer diariamente. Cada vez que se levanta quando não quer, cada vez que escolhe o correto mesmo que custe, cada vez que foca a sua atenção quando tudo em você quer se distrair, está construindo uma mente mais poderosa. Não uma mente sem emoções, mas uma mente que sabe usá-las, não ser usada por elas. Faça flexões com a sua mente também nos pequenos momentos, quando decide não abrir aquela rede social por impulso, quando escolhe não responder com raiva, quando mantém a disciplina mesmo estando cansado. Essas pequenas decisões não são insignificantes, são repetições, são treinamento, são parte desse processo silencioso que, com o tempo, o torna mais forte que qualquer tempestade. Não pode controlar tudo o que acontece lá fora, mas pode transformar a sua mente num lugar ao qual pode regressar com firmeza quando tudo lá fora se quebra. Uma mente que não procura desculpas, que não foge dos desafios, que não se trai. E isso só se constrói com esforço, com intenção, com prática. Treine o seu corpo, sim, mas treine a sua mente ainda mais. Porque no final, é ela que sustenta tudo o resto. 8. Caminha como se já fosses imparável. Um rio não espera que lhe desobstruam o caminho. Não para perante as pedras, nem pede permissão para avançar. Sabe para onde vai e adapta-se. Flui, atravessa ou contorna, mas nunca fica parado. Assim, deves aprender a mover-te, com uma direção clara, com uma força interna que não dependa do clima, do ambiente ou do estado de espírito. Porque ninguém nasce imparável, mas qualquer um pode começar a caminhar como se já o fosse. E quando caminhas com essa firmeza, algo dentro de ti começa a mudar. Caminhar como se já fosses imparável não é fingir uma confiança que não tens. Trata-se de agir como a versão mais forte de ti, mesmo quando ainda não te sentes assim. É mover-te a partir da decisão, não da dúvida. É adotar uma postura física e mental que transmita: estou aqui, não paro, vou a sério. Porque muitas vezes o que te falta não é capacidade, é presença. Presença firme, energia decidida, atitude inabalável. Não tens que esperar alcançar tudo para começar a mover-te com poder. Pelo contrário, é caminhando com poder que começas a alcançar. A maioria caminha pedindo permissão, duvidando, curvada pela culpa, medo ou insegurança. E essa postura mental trai-os, porque o mundo trata-te como tu te tratas. Se caminhas como alguém pequeno, tratam-te como alguém pequeno. Se caminhas como alguém que não para, o mundo começa a responder com respeito. Não por arrogância, mas por clareza. Cada dia que te colocas em frente ao espelho e escolhes mover-te com intenção, estás a treinar a tua identidade.
Estás a moldar uma versão de ti que não precisa ter tudo resolvido para começar, que não se esconde atrás de desculpas, que não espera ser motivado, que simplesmente aparece e faz o que disse que ia fazer. E isso, ao longo do tempo, transforma-te em alguém que não só avança, mas arrasta com a sua energia. Caminhar como se já fosses imparável não é uma ilusão, é uma decisão repetida. É manter o olhar firme quando tudo está contra. É avançar com passo firme, mesmo que o terreno trema. É resistir com o peito aberto e o coração claro. E isso não se consegue de um dia para o outro. Constrói-se passo a passo, decisão por decisão, dia após dia, nos detalhes, nas pequenas ações que ninguém vê. Tens que decidir que o teu corpo reflete o teu compromisso, que a tua postura fale antes que as tuas palavras, que a tua energia diga: não venho para ver o que acontece, venho para fazer acontecer. Porque quando te levas a sério, tudo muda. Os teus hábitos, o teu ambiente, os teus resultados. Tudo se alinha quando a tua atitude já não negocia com a dúvida. Não te estou a dizer para ignorares os teus medos. Estou a dizer-te para não caminhares segundo eles. Que caminhes a partir do teu propósito, da tua visão, do teu poder interno. Mesmo que o medo esteja lá, mesmo que a incerteza seja real, mesmo que a pressão pese. Porque o que conta não é que não tenhas medo. O que conta é que, apesar do medo, continues a caminhar como alguém que não para. E um dia, sem te aperceberes, olharás ao espelho e verás que já não estás a agir como se fosses imparável. Tu és. Porque cada passo que deste sem desistir, cada decisão que tomaste sem recuar, cada dia que caminhaste firme quando tudo em ti queria parar, foi esculpindo uma nova versão de ti. Uma que já não pede permissão, uma que simplesmente avança. Obrigado por chegar até aqui. Se você gostou deste vídeo e o achou valioso, escreva nos comentários: estou no caminho estoico, para que saibamos que você faz parte da nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Vamos continuar descobrindo o estoicismo juntos. Até mais!